Já alguma vez sentiu que abrir um simples frasco de doce se tornou uma tarefa hercúlea? Ou que subir um lanço de escadas o deixa sem fôlego, com as pernas a tremer, de uma forma que nunca acontecia antes? Não está a imaginar coisas. Esta perda de força, esta sensação de fragilidade que se vai instalando sorrateiramente, tem um nome: sarcopenia. É a perda de massa muscular relacionada com a idade, e é uma realidade dolorosa para muitos de nós depois dos 60. Sentimos-nos menos capazes, menos independentes, e o medo de uma queda ou de não conseguirmos fazer as coisas de que gostamos começa a pairar sobre nós como uma nuvem cinzenta. Mas e se eu lhe dissesse que não tem de ser assim? E se a chave para começar a reverter este processo estivesse escondida na sua cozinha? Talvez até mesmo na sua tigela de pequeno almoço? Neste vídeo, vamos desvendar o segredo que pode transformar as suas papas de aveia numa poderosa ferramenta de construção muscular e vamos explorar outros hábitos simples, mas incrivelmente eficazes para recuperar a sua força, a sua vitalidade e a sua confiança. Fique até ao fim, porque o último hábito que vou partilhar é frequentemente ignorado, mas pode ser a peça que falta no puzzle da sua saúde e bem-estar. Vamos começar por essa humilde tigela de papas de aveia, um pequeno almoço tão comum em tantas casas portuguesas, conhecido por ser saudável para o coração e por dar energia. Mas para nós que já passamos a barreira dos 60, a aveia por si só não é suficiente para combater a sarcopenia. O que lhe falta é o ingrediente mais crucial para os nossos músculos: proteína de alta qualidade. Pense nos seus músculos como uma parede de tijolos. Com o passar do tempo, alguns tijolos começam a desgastar-se e a cair. A proteína é o cimento e os tijolos novos que o seu corpo precisa para reparar e reconstruir essa parede. O problema é que, à medida que envelhecemos, o nosso corpo torna-se menos eficiente a usar a proteína que comemos para fazer este trabalho de reparação. É como se os operários da construção civil ficassem um pouco mais lentos e precisassem de mais material para fazer o mesmo trabalho. É por isso que simplesmente comer a mesma quantidade de proteína que comíamos aos 40 anos já não chega. Precisamos de mais e precisamos que seja da melhor qualidade. É aqui que entra o nosso pequeno segredo para a aveia. O que vamos adicionar é uma fonte concentrada de proteína. A opção mais simples e eficaz é a proteína de soro de leite em pó, também conhecida como whey protein. Eu sei o que pode estar a pensar. Isso não é só para aqueles jovens musculados do ginásio. A resposta é um rotundo não. A proteína de soro de leite é simplesmente uma forma muito pura e fácil de digerir da proteína encontrada no leite, riquíssima nos blocos de construção essenciais, os aminoácidos que os nossos músculos anseiam, especialmente um chamado leucina, que funciona como um interruptor para ligar o processo de construção muscular. Imagine a sua rotina matinal. Prepara as suas papas de aveia quentinhas e reconfortantes. Antes de adicionar a fruta ou a canela, misture uma colher de proteína em pó, idealmente sem sabor, ou com um sabor suave como baunilha. O truque é misturá-la bem com um garfo ou uma pequena vara de arames enquanto a aveia ainda está quente, para que se dissolva completamente e não forme grumos. O sabor é quase imperceptível, mas o benefício é gigantesco. De repente, o seu pequeno almoço passa de ser apenas uma fonte de hidratos de carbono e fibra para se tornar uma potência de construção muscular. Está a dar ao seu corpo, logo pela manhã, a matéria-prima exata de que ele precisa para combater a perda muscular ao longo do dia. É como enviar uma equipa de reparação completa para os seus músculos logo ao acordar. Mas talvez não goste da ideia de usar pós. Não há problema nenhum. A natureza oferece-nos outras opções fantásticas. Pode, por exemplo, misturar 2 ou 3 colheres de sopa de queijo quark ou requeijão magro nas suas papas de aveia depois de cozinhadas. Isto vai torná-las incrivelmente cremosas e adicionar uma dose significativa de proteína. Outra alternativa excelente é o iogurte grego natural, que tem quase o dobro da proteína de um iogurte normal. 1 ou 2 colheres generosas transformam completamente o perfil nutricional do seu pequeno almoço.
Para os mais aventureiros, existe até a técnica de cozinhar 1 ou 2 claras de ovo na aveia enquanto ela está a ferver. Se mexer constantemente, as claras cozinham e desaparecem na mistura, aumentando a proteína sem alterar muito o sabor, apenas deixando a textura mais rica. O importante é entender o princípio. O seu pequeno almoço tem de ser uma refeição rica em proteína. Começar o dia com apenas pão com manteiga ou uma peça de fruta é uma oportunidade perdida. Depois de uma noite inteira de jejum, os seus músculos estão num estado de degradação. Precisam urgentemente de proteína para parar esse processo e começar a reconstruir. Ao fazer esta simples mudança, vai notar diferenças subtis, mas importantes. Talvez daqui a umas semanas, perceba que já não lhe custa tanto carregar os sacos das compras do supermercado para casa, ou que consegue brincar com os netos no chão e levantar-se sem aquele gemido de esforço. Estas pequenas vitórias são o resultado de estar a nutrir os seus músculos de forma correta e consistente. E isto não se aplica só à aveia. Se prefere ovos mexidos, ótimo. Coma 2 ou 3 em vez de apenas 1. Se gosta de um batido, adicione iogurte grego ou a tal colher de proteína. A mensagem fundamental é tornar a proteína a estrela do seu pequeno almoço, a base sobre a qual constrói o resto do seu dia. Este é o primeiro e talvez o mais impactante passo para dizer ao seu corpo: nós não vamos desistir, vamos reconstruir, vamos ficar mais fortes. Mas dar aos nossos músculos os tijolos e o cimento, ou seja, a proteína, é apenas metade da equação. Se entregarmos todo o material de construção a uma obra e os operários ficarem sentados a beber café, a parede não se vai construir sozinha. Precisamos de dar aos nossos músculos uma razão para usar essa proteína. Precisamos de lhes dar um estímulo, um sinal de que são necessários e que precisam de ser fortes. E esse sinal chama-se treino de resistência. A palavra treino pode assustar algumas pessoas. Evoca imagens de ginásios barulhentos, pesos enormes e exercícios complicados. Mas esqueça tudo isso. O treino de resistência, na sua forma mais simples, é qualquer atividade que obrigue os seus músculos a trabalharem contra uma força ou um peso. E pode começar no conforto e segurança da sua própria casa, com o seu próprio peso corporal. O exercício mais fundamental e funcional que podemos fazer é o simples ato de nos levantarmos de uma cadeira e voltarmos a sentar-nos, sem usar as mãos. Pense nisso. É um movimento que fazemos dezenas de vezes por dia. Fortalecer os músculos que o permitem é fortalecer a nossa independência. Comece por colocar uma cadeira firme encostada a uma parede. Sente-se na ponta, com os pés bem assentes no chão. Agora cruze os braços sobre o peito e levante-se, usando apenas a força das suas pernas e glúteos. Depois, sente-se de forma lenta e controlada. No início, pode conseguir fazer apenas 5 repetições. Não importa. O objetivo é fazer o seu melhor. Descanse 1 minuto e tente fazer outra série. Se fizer isto 3 vezes por semana, em poucas semanas vai notar uma diferença abismal. Aquele esforço inicial vai desaparecer. Quando se sentir mais confiante, pode segurar algo com peso junto ao peito, como um pacote de leite ou um livro pesado, para aumentar o desafio. Outro exercício fantástico são as flexões na parede. Fique de pé, a cerca de um braço de distância de uma parede. Coloque as palmas das mãos na parede um pouco mais abertas que a largura dos ombros. Agora dobre os cotovelos e incline o seu corpo em direção à parede, mantendo as costas direitas. Empurre de volta à posição inicial. Isto fortalece o peito, os ombros e os braços, músculos essenciais para empurrar portas, levantar-se do chão ou até mesmo para se amparar numa queda. A chave não é a intensidade, mas a consistência. É melhor fazer 10 minutos de exercícios simples 3 vezes por semana, todas as semanas, do que fazer 1 hora de esforço uma vez e depois ficar tão dorido que desiste por 1 mês. E não se esqueça de que o nosso corpo é incrivelmente adaptável. Quando começamos a desafiar os nossos músculos, eles respondem. Enviam sinais ao cérebro a dizer: precisamos de ficar mais fortes para aguentar este novo desafio. E com a proteína que lhes demos ao pequeno almoço,
o corpo tem exatamente o que precisa para responder a esse pedido. É uma sinergia perfeita. O exercício cria a procura, e a nutrição fornece a oferta. Agora, para além de nutrir e estimular os músculos, precisamos de pensar em como o fazemos ao longo do dia. Muitos de nós temos o hábito de fazer um pequeno almoço leve, um almoço razoável e depois um jantar farto, onde consumimos a maior parte da nossa proteína diária. Isto não é o ideal para a construção muscular. Lembre-se que os nossos operários da construção envelhecidos são menos eficientes. Se lhes dermos um caminhão inteiro de tijolos de uma só vez, eles não conseguem usar tudo e muito desse material acaba por ser desperdiçado. É muito mais eficaz entregar-lhes cargas mais pequenas e manejáveis ao longo do dia. Isto significa que devemos tentar distribuir a nossa ingestão de proteína de forma mais equilibrada entre as principais refeições. Em vez de apenas uma fonte de proteína ao jantar, tente incluir uma em cada refeição. Já falamos sobre o pequeno almoço. Ao almoço, em vez de um prato de massa apenas com molho de tomate, certifique-se de que inclui uma porção de frango desfiado, uma lata de atum, um ovo cozido ou uma boa dose de feijão ou grão de bico, uma posta de peixe cozido, um bife de peru grelhado ou mesmo uma omelete. O mesmo se aplica ao jantar. A sopa pode ser enriquecida com leguminosas ou carne. O prato principal deve sempre ter um componente proteico. O objetivo ideal é consumir cerca de 25 a 30 gramas de proteína em cada refeição. Não precisa de andar com uma balança, basta ter uma noção visual. Uma porção de carne ou peixe do tamanho da palma da sua mão tem aproximadamente essa quantidade. Um copo de leite e 2 ovos também. Uma chávena de lentilhas cozidas fornece uma boa parte disso. Ao alimentar os seus músculos de forma consistente a cada poucas horas, mantenha o processo de construção e reparação ativo durante todo o dia, em vez de apenas por um curto período após o jantar. É como manter uma pequena fogueira a arder de forma constante, em vez de criar uma grande labareda que se apaga rapidamente. Esta distribuição não só ajuda os músculos, como também contribui para a saciedade, ajudando a controlar o peso e a evitar os petiscos pouco saudáveis entre as refeições. Já estabelecemos que precisamos de proteína e que devemos distribuí-la ao longo do dia. Mas será toda a proteína igual? A resposta curta é não. Embora todas as fontes de proteína sejam benéficas, algumas são mais potentes a ativar o tal interruptor da construção muscular de que falamos. Esse interruptor é um aminoácido específico chamado leucina. A leucina é o mestre de obras do local de construção dos seus músculos. É ela que dá a ordem para começar a trabalhar. Sem leucina suficiente, mesmo que haja outros aminoácidos presentes, o processo de construção é muito mais lento ou pode nem sequer começar. Portanto, focar-se em alimentos naturalmente ricos em leucina é uma estratégia inteligente para maximizar os nossos esforços. Felizmente, estes alimentos são comuns e deliciosos. No topo da lista estão os produtos de origem animal. Carne, peixe, ovos e laticínios são as fontes mais ricas e biodisponíveis de leucina. É por isso que adicionar proteína de soro de leite, que é derivada do leite, iogurte grego ou queijo quark à sua aveia é tão eficaz. Eles fornecem uma dose concentrada de leucina logo pela manhã. Mas não precisa de comer carne a todas as refeições. O peixe, especialmente peixes como o salmão e o atum, é uma fonte fantástica, que ainda por cima oferece gorduras ômega 3 saudáveis. Os ovos são uma das fontes de proteína mais perfeitas da natureza, repletos de todos os aminoácidos essenciais. Para quem prefere ou precisa de opções vegetais, as leguminosas como as lentilhas, o feijão e o grão de bico também são boas fontes, embora geralmente seja necessário consumir uma quantidade um pouco maior para obter a mesma quantidade de leucina. A soja e os seus derivados, como o tofu, são das melhores fontes vegetais. O segredo é a variedade. Tente incluir diferentes fontes de proteína ao longo da semana para garantir que obtenha um espectro completo de aminoácidos e outros nutrientes. Pense nisso como ter uma equipa de construção diversificada. Precisa do mestre de obras, leucina,
Mas também precisa dos eletricistas, dos canalizadores e dos pintores, os outros aminoácidos, para que o trabalho fique completo e bem feito. Agora vamos juntar todas estas peças e passar para o pilar final, aquele que prometi no início, que muitos de nós negligenciamos completamente, mas que pode ser o fator decisivo entre o sucesso e o fracasso na nossa luta contra a sarcopenia. Falamos sobre o que comer, como nos movermos e quando comer. Mas o que acontece quando estamos parados em repouso? É aí que a verdadeira magia acontece. O último hábito, o mais surpreendente, é dar prioridade a um sono de qualidade. Durante o dia, com a nossa alimentação e o nosso exercício, estamos a dar ao corpo os materiais e as instruções para a reconstrução. Mas a maior parte do trabalho de construção e reparação muscular não acontece quando estamos acordados e ativos. Acontece durante a noite, enquanto dormimos profundamente. É durante as fases de sono profundo que o nosso corpo liberta a hormona do crescimento humano, uma substância poderosa que é fundamental para a reparação dos tecidos, incluindo os músculos. Se não dormirmos o suficiente, ou se o nosso sono for de má qualidade, interrompido e superficial, é como se a equipa de construção chegasse à obra, pronta para trabalhar, mas as luzes estivessem apagadas e as ferramentas trancadas. Todo o potencial de reparação é desperdiçado. Eu sei que dormir bem pode ser um desafio à medida que envelhecemos. As idas à casa de banho, as dores e preocupações podem perturbar o nosso descanso. Mas há pequenas coisas que podemos fazer para melhorar drasticamente a qualidade do nosso sono. Crie um ritual de relaxamento antes de se deitar. 1 hora antes de ir para a cama, desligue a televisão, o computador e o telemóvel. A luz azul destes ecrãs interfere com a produção de melatonina, a hormona do sono. Em vez disso, leia um livro com uma luz suave, ouça música calma ou tome um banho morno. Mantenha o seu quarto o mais escuro, silencioso e fresco possível. A escuridão total ajuda a sinalizar ao cérebro que é hora de dormir profundamente. Evite refeições pesadas, cafeína e álcool nas horas antes de se deitar. Um chá de camomila ou cidreira pode ser uma alternativa reconfortante. Tente deitar-se e levantar-se aproximadamente à mesma hora todos os dias, mesmo aos fins de semana. Isto ajuda a regular o relógio interno do seu corpo. Ao fazer do sono uma prioridade, não está a ser preguiçoso, está a ser estratégico. Está a dar ao seu corpo o tempo e o ambiente de que ele precisa para capitalizar todo o bom trabalho que fez durante o dia. Está a permitir que os tijolos de proteína que comeu e o estímulo do exercício que fez se transformem em músculos mais fortes e saudáveis. Portanto, como pode ver, não se trata de encontrar uma pílula mágica ou uma solução única. Trata-se de adotar uma abordagem holística, um ciclo virtuoso. Começa com o reforço do seu pequeno almoço com proteína, dando ao seu corpo o combustível inicial. Continua com o movimento intencional, desafiando seus músculos a crescer. É sustentado pela distribuição inteligente de proteína ao longo do dia, mantendo a fornalha da reconstrução acesa. E culmina com um sono reparador, o período sagrado em que a verdadeira reconstrução acontece. Lembre-se, nunca é tarde demais para começar a sentir-se mais forte. O seu corpo tem uma capacidade extraordinária de se adaptar e melhorar, independentemente da sua idade. Cada pequena escolha consciente, cada refeição nutritiva, cada movimento deliberado é um passo na direção certa. Comece com uma mudança. Talvez esta semana o seu desafio seja apenas adicionar iogurte grego às suas papas de aveia. Na próxima, pode tentar fazer 10 levantamentos da cadeira todos os dias. Pequenos passos, feitos de forma consistente, levam a grandes transformações. Gostava muito de saber o que costuma comer ao pequeno almoço. Tem algum truque para o tornar mais nutritivo e saboroso? Partilhe as suas ideias nos comentários abaixo. A sua experiência pode inspirar outra pessoa. Se achou este vídeo útil e encorajador, por favor, considere deixar um gosto. Ajuda o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta mensagem. E claro,
Se quiser mais dicas sobre como viver uma vida plena, saudável e forte depois dos 60, subscreva o nosso canal e ative as notificações. Cuide bem de si. O seu corpo é o seu bem mais precioso. Dê-lhe as ferramentas de que precisa para prosperar. O seu futuro eu, mais forte e mais vital, vai agradecer-lhe. Até a próxima!